Boa noite, minha gente. Muito bom para vocês. Muito bom rever a Darli. Que alegria, Darli, com a tua visita. Muito bom mesmo. Muito bom ver vocês. E todos, né? Claro que nós nos encontramos mais seguidamente. Aqui o Darli mora em Bombas, então só de vez em quando ela está por aqui. Mas seja bem-vinda. Sinta-se à vontade no nosso meio. Então, vamos iniciar essa noite fazendo algo que eu havia dito há um tempo atrás, que nós iríamos nesse ano, foi uns meses atrás, ler sempre um salmo. Lembra a Gabriela? E a Gabriela foi quem leu o primeiro salmo no início do culto, não é verdade, Gabriela? Uhum. Então, nós vamos retomar essa prática de lermos o salmo no início do culto, nem que sejam alguns versículos. E por quê, gente? Eu tenho pensado na importância de nós memorizarmos a palavra de Deus. Quando há anos atrás nós fazíamos os estudos dos querigmas, que são os 8 pontos sobre a vida e obra de Jesus Cristo, os 8 pontos, vamos dizer, essenciais que a gente precisa saber, nós praticávamos essa memorização dos versículos e entre nós a gente falava, para quê? Para que ficasse gravado no coração e na mente, e nos momentos em que a gente tivesse seja um desafio de oração, seja uma conversa com alguém, já tivesse pelo menos um versículo na ponta da língua para a gente poder falar. E aí, eu falei que nós iríamos começar, aí depois veio aquele período em que eu acabei faltando, fiquei doente e tal, e eu acabei esquecendo, essa que é a verdade. Peço perdão a vocês pela minha falha. E o que me despertou foi algo que eu partilhei já na reunião hoje de manhã, na reunião de oração com os irmãos. Foi um testemunho que eu vi nesse sábado do Rodrigo Cardoso, nosso irmão lá de Israel, que está vivenciando com a sua família toda essa guerra que está acontecendo lá e justamente está acontecendo neste momento na região onde eles moram, que é no norte da Galileia. Então eles têm sido sobressaltados com as sirenes, com as bombas, com os mísseis e com todas essas coisas. E o Rodrigo então partilhou que de sexta para sábado, quando houve também aquele drone sobre a casa do primeiro-ministro de Israel, né? Que eles estão dormindo todos na sala, num acampamento na sala da casa, porque as crianças não conseguem dormir nos seus quartos. O menino tem 5 para 6 anos e a menina tem 2, fez agora. E então eles estão dormindo todos juntos na sala e dormem pai e mãe vestidos de roupa, porque se precisar, um chinelo do lado, e porque eles têm 60 segundos para descer para o abrigo antibombas do prédio onde eles moram. E aí, na sexta para sábado, às 2h30 da manhã, tocou a sirene. E eles, então, e tocou de uma forma muito alta e um tanto diferente do que comumente vinha tocando. Então, foi um susto para eles. E o filho deles acordou assustado, e teve uma crise de pânico, de choro e de pânico, o menino. E junto com o menino, o cachorrinho do menino. Acho que o cachorrinho viu o seu dono chorando e assim, nessa situação meio de desespero. Aí o Rodrigo disse que pegou num braço o cachorro, no outro braço o filho, um braço o filho, no outro braço o cachorro. A esposa dele, a Lina, pegou a bebê, né? E saíram correndo pro abrigo. E quando eles estavam, então, descendo as escadas, o filho do mais velho do Rodrigo, Staff, ele disse: papai,
vamos orar? E aí o Rodrigo disse, sim, vamos orar. E ele começou a recitar um salmo que ele sabe de cor. Uma criança de 5 anos de idade. E aí ele começou a recitar, daí o Rodrigo junto, a Lina junto, e assim eles desceram as escadas recitando aquele salmo. E aí quando chegaram no abrigo, o Rodrigo pegou outros salmos, e assim eles ficaram os minutos que tiveram que ficar lá, até que foram liberados para voltar para casa, eles ficaram declarando salmos, um atrás do outro. E aí veio a calma, então o Rodrigo partilhou como um testemunho, disse, apesar da dificuldade que aconteceu, do susto que foi para eles e de toda a situação difícil, uma coisa ficou gravada no coração, que o filho já sabe a quem buscar nos momentos de dificuldade. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, poxa, será que nós temos palavras decoradas, guardadas no nosso coração para os nossos momentos de dificuldade? Será que nós nos lembramos? Eu sei que provavelmente o Salmo 23 todo mundo sabe, mas além do Salmo 23, que outro texto bíblico? Hoje, com a questão do uso dos celulares e não tanto da Bíblia de papel, as pessoas acabam não memorizando, porque até numa tela de celular você não vê o salmo inteiro, né? Então você nem vê o número de versículos que tem, então é mais difícil. Então vamos nós começar a fazer isso e a gravar. Quero contar mais uma história para vocês a respeito disso. Talvez algumas pessoas já tenham lido a história do irmão Yu, chamado de O Homem do Céu. O irmão Yu era um chinês, é chinês, ele é vivo ainda, e ele, quando jovem, de adolescente para jovem, ainda era época daquela situação na China comunista de grande perseguição aos cristãos, ainda tem, mas naquela época era pior ainda, e eles, agricultores, plantadores de arroz, a família, e analfabetos, a mãe dele recebeu uma visita de um pregador itinerante. Mas esse pregador itinerante, pregador do Evangelho, ele andava sem Bíblia, porque ele não podia, se fosse encontrado com Bíblia, eles matavam, né? Ou prendiam ou matavam. Então ele andava sem Bíblia e ele ia falando o que ele sabia para as pessoas que queriam ouvir. E a mãe do irmão Yu, ela ouviu esse pregador e uma palavra, um versículo bíblico ficou gravado no coração dela. E ela se entregou-se para Jesus e aquele versículo ficou com ela e ela começou a ensinar dentro de casa. E este filho, que era adolescente, gravou aquele versículo dentro do seu coração, mas ele começou a dizer para Jesus que ele queria saber mais de Jesus, que ele queria conhecer mais, e que o sonho dele era um dia ter uma Bíblia, só que ele era analfabeto, mas era um sonho. E um dia ele teve um sonho de que um homem iria bater na porta da casa e iria entregar um exemplar de uma Bíblia em chinês para ele. E viu a figura do homem no sonho, e aí ele disse, tá bom, Deus, então eu vou esperar. Mas enquanto isso ele declarava aquele versículo que ele tinha decorado. Aí passaram-se os dias, bateu um homem na porta, quando ele abriu, era exatamente aquela figura do sonho dele. O homem entregou uma Bíblia para ele, não falou nada, virou as costas e foi embora. Provavelmente era um anjo de Deus que veio ali. Aí ele pegou a Bíblia e disse, tá, Deus, agora eu tenho a Bíblia, mas eu não sei ler. Então tu me ensinas? E ele começou a olhar, juntar os, sei lá como, começou a aprender e começou a ler, e começou então a ler o Novo Testamento, que era um dos textos que ele havia aprendido com a mãe. Aí o que ele fez? Ele lia, pensava que ele estava ficando louco.
porque ele só queria o tempo que ele podia, livre, ele só queria estar lendo aquela Bíblia e repetindo e repetindo e repetindo o que ele estava lendo. Então, ele memorizou o Evangelho de Mateus inteiro e mais um outro evangelho. Eu não me lembro agora qual, se foi Marcos ou se foi João, que ele memorizou inteiro. E ele dizia para Deus: muito bem, Deus, eu estou aqui e eu vou memorizar e isso vai ficar gravado, porque se eu puder um dia falar para alguém, eu vou esconder a minha Bíblia em casa e eu vou falar da tua palavra. Um dia ele falou isso para a mãe, disse: olha, um dia Deus vai me mandar levar a palavra dele em algum lugar. Para isso eu estou decorando. E chegou esse dia, ele se levou, era no fim do dia, ele disse para a mãe: é hoje, eu hoje vou sair para pregar a palavra. E a mãe disse: você está maluco? Tinha toque de recolher, não podia andar depois de um determinado período da noite nas ruas. A gente disse: não, mas é hoje. Deus me disse que é hoje. Eu estava orando e o Espírito Santo me disse que é hoje. Ela disse: mas aonde que você vai? Eu disse: não sei. Ele vai me levar. E aí ele se despediu da mãe e saiu. E daí foi até a esquina. E disse: agora, onde eu vou? Direita ou esquerda? Aí, conforme ele ia tendo a direção, ele foi até que ele chegou na frente de uma casa. E parou. Daí ele disse: tá, e agora? É essa casa então? Mas eu vou bater na porta? E aí, não tinha outra direção, ele chegou lá, bateu na porta. Quando eles abriram a porta, a pessoa que abriu a porta disse: que bom que você veio, nós estávamos te esperando. Ele entrou na sala, tinha uma sala cheia de pessoas, todas sentadas esperando, porque estavam buscando a Deus, e Deus disse que iria mandar uma pessoa para falar de Jesus para eles. E aí ele conta no livro que aí ele disse: eu pensei que eu vim aqui para aprender. Daí, posso partilhar? Daí eles disseram: não, nós queremos te ouvir. Deus disse que era para nós te ouvirmos o que tu tens para nos dizer. E aí ele disse: Deus, eu nunca fui num culto, eu nunca fui numa reunião, eu nem sequer fui na pregação do pastor itinerante, do pregador itinerante. O que eu faço? Aí o Espírito Santo diz: declara o que você decorou. E aí ele sentou na frente das pessoas e começou a declarar o Evangelho de Mateus inteiro. E ele foi falando, e à medida que ele foi falando, na sequência, os versos na sequência do Evangelho, na medida que ele foi falando o Evangelho, as pessoas foram caindo de joelhos, chorando, se arrependendo, pedindo perdão, se reconciliando umas com as outras, se reconciliando com Deus. Foi um derramar do Espírito Santo naquele lugar, mas eles não podiam fazer barulho. E ali eles ficaram, e ali eles passaram a noite orando. Daí quando ele saiu dali, ele perguntou para Deus: tá, e agora? Para onde eu vou? Tem um outro lugar? E assim ele começou a ir. E aonde Deus fazia ele parar, eram pessoas que estavam em casa, escondidas, esperando para ouvir a palavra de Deus. Então vejam o valor da memorização dos textos bíblicos. Vejam a importância de nós memorizarmos. A importância de estar gravado. Claro que para memorizar nós precisamos também entender, né? Não é só repetir feito papagaio, né? Nós precisamos entender o que nós estamos falando. Então, como é importante nós sabermos a palavra de Deus e termos guardado. E hoje, então, o nosso estudo a respeito do reino de Deus, as parábolas que nós estamos vendo, é sobre a parábola do fermento. E aí nós vamos entender por que eu estou contando todas essas histórias. Amém? Então vamos orar, entregar a nossa noite nas mãos do único que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que faz
acontecer essas maravilhas que a gente nem pode imaginar. Amém? Então vamos orar. Pai querido e amado, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, e nós Te glorificamos nessa noite. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o Senhor dos exércitos. E Tu deixaste para nós, Senhor, a Tua palavra, que é a nossa espada, Senhor, que é aquela arma que nós temos para tanto de defesa quanto de ataque, mas que é também um escudo. A fé na Tua palavra é um escudo que protege o nosso coração, protege a nossa vida. E nós queremos Te agradecer por isso. E queremos Te bendizer por podermos estar reunidos, Senhor. Obrigado por cada pessoa que saiu de casa, mesmo com chuva, mesmo cansado, mesmo com vontade de ficar em casa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é a Ti que as pessoas estão respondendo e não a mim. É a Ti, Senhor, que nós prestamos o nosso louvor, a nossa adoração. Então, nós queremos declarar a Tua palavra nesse momento e depois, Senhor, adorar a Ti com toda a nossa convicção, com todo o nosso louvor, com todo o desejo do nosso coração de entronizar-Te entre nós, dentro do nosso coração e entre nós. Em nome de Jesus, Te entregamos essa noite com gratidão. Amém? Nós vamos ler o Salmo 27, os versículos de 1 até 5. Esse foi o salmo que o pequeno do Rodrigo sabia. 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e elevar-me-á sobre uma rocha. Amém? Então, o Senhor é a nossa luz, gente, e Ele é a nossa salvação. Do que nós precisamos ter medo? Porque aqui há uma afirmação de que, mesmo que um exército se acampe contra nós, o nosso coração não precisa se atemorizar. Precisa sim ter confiança, porque o Senhor é quem cuida de nós. Amém? E se nós habitarmos na casa dEle, no esconderijo do Altíssimo, Ele dará ordem aos seus anjos para que nos guardem. Assim como guardou a família do Rodrigo, assim como guardou o irmão Iu, e assim como tem guardado tantas outras famílias e a nós também. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar.
presença, Senhor, de todos, nós queremos cantar louvores a Ti, queremos declarar que Tu és santo, que Tu és digno de toda adoração e de todo louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Enquanto adoramos a Ti, Senhor, toca-nos com a Tua graça, Senhor. Toca-nos com o Teu poder sarador, restaurador, curador, libertador. O Deus de justiça, o Deus de saúde, o Deus que provê todas as coisas que necessitamos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a nossa adoração. Jesus. Foi da Bíblia? Oi? Foi da Bíblia. Cantando ao Cordeiro.
para sempre, Senhor. Tu estás ao lado de Deus Pai, sentado à direita do Pai, como um santo homem que viveu nessa terra, como nós. Deu sua vida em favor de nós, morreu e ressuscitou, e subiu aos céus, de onde há de vir para nos buscar. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, porque Tu partilhas a Tua santidade conosco. Tu nos queres como santificados através de tudo aquilo que Tu fizeste, aquilo que Tu fazes. Nós te agradecemos. Obrigada pelas crianças aqui, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome, pelas vidas dessas crianças que Tu trouxeste nessa noite. Nós queremos abençoar a cada um, para que esteja aqui e receba da Tua palavra. Cadê Gustavo? Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos por essas crianças preciosas que vão receber no seu coraçãozinho a Tua palavra e que vão, Senhor, abrigar no seu coração com a simplicidade e com a pureza de criança, Senhor, a palavra que vai ser semeada na noite de hoje. Que a palavra seja gravada no coração, na mente e que esteja na ponta da língua, quando eles conversarem com os seus amigos, quando estiverem em situações de dificuldade, quando estiverem em oração contigo, seja por eles mesmos, ou seja, pelas vidas de outras pessoas, Senhor. Faz com que eles tenham a palavra gravada, em nome de Jesus. Abençoamos a Angelita, Senhor, que do alto do Teu trono de graça flua, Senhor, o Teu rio de vida através dela, para derramar sobre as crianças, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor, né, pela vida das crianças. Bendizemos o nome do Senhor por nos trazer crianças aqui no nosso meio e por nós, crianças, jovens e adultos e mais velhos, né? É muito bom a gente estar aqui em diversas faixas etárias, todos unidos por um mesmo propósito, que é aprender da palavra de Deus, que é conhecer mais a Jesus. Então, nós vamos continuar. Quero convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia em Mateus capítulo 13. Nós estamos vendo o que Jesus ensinou a respeito do seu reino. A sua pregação, quando ele começou, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus. E aí ele passa a ensinar sobre este reino. Nós já vimos a parábola do semeador, já vimos a parábola do joio e do trigo, vimos na semana passada a parábola do grão de mostarda e hoje nós vamos ver a parábola do fermento. Amém? Mateus, capítulo 13, versículo 33. Vamos lá? Vamos ler? Disse Jesus às pessoas outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa mesma parábola aparece também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 13 nós vamos ler. São só esses 2 evangelistas que citam essa parábola. Só que Lucas expressa de uma maneira um pouquinho diferente. Jesus disse às pessoas: a que compararei o reino de Deus? Lucas 13, versículos 20 e 21. A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. O que será que Jesus queria ensinar para as pessoas que o estavam ouvindo através dessa parábola? É isso que hoje nós vamos
refletir. Então, vamos primeiro pensar o seguinte: Jesus, ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum ficava à beira-mar, né? Ficava próximo do mar. Jesus se dirigiu para a praia e lá na praia ele estava sentado na areia, olhando o mar. E de repente, uma multidão começou a chegar, a se aproximar dele e queriam ouvir o que ele tinha para ensinar. Então, o que acontece? Esse é o contexto, né? O que acontece? Jesus pede para subir num dos barcos que estavam ancorados, barcos dos pescadores, para que ele ficasse numa posição mais elevada e também para que ele pudesse olhar de frente às pessoas e as pessoas pudessem ouvi-lo melhor. E ali ele começou a ensinar sobre essas parábolas. São 7 parábolas que o Evangelho de Mateus cita. Dessas 7 parábolas, as 4 primeiras foram ditas para esta multidão de pessoas e as 3 últimas foram ditas apenas para os discípulos. Então, esta é a 4ª parábola das que foram ditas para a multidão. Então, nós vamos procurar entender por que existe essa sequência de parábolas. Nada na Bíblia está na posição que está por acaso. Por isso é importante que a gente faça uma leitura bíblica contínua. Um capítulo por inteiro, um capítulo atrás do outro, um versículo depois do outro, ou seja, uma leitura corrida, como se fala, uma leitura contínua, porque há uma razão para cada texto estar na posição que está. Mesmo que tenham sido os homens que uniram todos os escritos que foram encontrados, né? Os pergaminhos que foram encontrados com as citações bíblicas, com os evangelhos, mesmo que tenham sido homens, esses homens que escreveram e que juntaram, fizeram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos pensar. Jesus começou com a parábola do semeador. Qual era a ênfase na parábola do semeador? Vamos ver quem se lembra. Na parábola do semeador, qual é a essência? O tipo de terra. Ele fala de uma semente. Uma semente que é semeada em algum solo. Em 4 tipos de solo. Então, na explicação dessa parábola, nós vemos que existe um semeador, que é Jesus. Existe uma semente, que é a palavra de Deus. E existem 4 tipos de solo, que são 4 tipos de coração daqueles que ouvem a pregação da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus. Então, Jesus coloca como base essa parábola. Ele compara com aquilo que era do conhecimento do povo. O povo lidava com a agricultura, então eles sabiam o que era semente, eles sabiam o que era solo, eles sabiam o que era solo com espinho, o que era solo rochoso, o que era solo bom. Eles tinham essa noção por causa da prática da agricultura, né? Então, Jesus dá essa base. Aí, a parábola seguinte fala do joio e do trigo. Qual é a ênfase aqui? No tipo de semente. É um mesmo campo que tem 2 tipos de semente. Uma semente verdadeira e uma semente falsa. E as 2 estão plantadas no mesmo campo. Ou seja, no mesmo lugar onde estão os corações expostos para ouvir a palavra de Deus, Jesus semeou a boa semente, que é a verdade bíblica, que é a verdade de Deus, que é a verdade de que o Salvador era chegado, de que o Senhor era chegado, de que o reino de Deus estava chegando, que era preciso arrependimento, mas também houve uma pregação de uma outra mensagem
que era a semente falsa. A semente falsa não é completamente diferente da verdadeira, tanto que joio e trigo têm a mesma aparência, mas eles não têm a mesma essência, porque quando eles crescem, o trigo tem um fruto dentro dele que vai servir de alimento. O joio é vazio. Mas o que é importante ali? Primeiro ele falou dos solos, falou da semente verdadeira, falou do semeador. Depois ele falou que existe um outro semeador, que é o diabo, que vem e o que ele faz? Desde o princípio, distorce a palavra. Então, a semente falsa, o joio, sempre vai ser a verdade distorcida. Nunca vai ser algo completamente absurdo. Porque o absurdo nós não vamos dar ouvidos. O absurdo nós não vamos deixar crescer do nosso lado. Mas aquilo que é torcido um pouquinho, a gente fica assim, pode ser que sim, pode ser que não, e aquilo vai crescendo. Na verdade, a parábola diz que não cabe a nós arrancar o joio, porque haverá um tempo em que, no final dos tempos, em que tudo há de se manifestar. E nós sabemos por outras passagens bíblicas que Jesus vai perguntar: eu te dei um talento, o que você fez com ele? Vai ser nesta hora que vai haver uma separação entre joio e trigo. Porque ali nós vamos ser avaliados pelo fruto que geramos, pelaquilo que foi feito com a verdade que recebemos no nosso coração. Então, essa foi a segunda parábola. A terceira que nós vimos na semana passada foi a parábola do grão de mostarda. Qual era a ênfase dessa parábola? Que a semente era a menor de todas. E que plantada ela se transformava numa árvore frondosa que acolhia ninhos e fazia casas de pássaros. Exatamente. Então, assim... E esta semente significa que basta, porque eu contei a história para vocês do irmão Yu. A mãe dele sabia um versículo bíblico. Ela ensinou um versículo bíblico para o filho. Uma sementinha do grão, como um grão de mostarda. E o que é que aconteceu? Este irmão Yu, gente, hoje ele vive nos Estados Unidos, porque ele acabou tendo que saiu da China, depois foi para Mianmar, depois foi para diversos outros lugares, foi abrigado na Alemanha, hoje ele vive nos Estados Unidos, porque lá na China ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi... Tudo que vocês podem imaginar, porque uma hora ele foi pego pregando a palavra, né? Porque ele pregava. Era aquilo que ele havia recebido por missão de Deus e era só o que ele queria fazer. Ele casou, teve família, mas era a missão dele, era essa. Então, a história dele é conhecida mundialmente. E ele ganhou vidas para Jesus que nós não podemos enumerar. E hoje, a história, todo o testemunho dele e outros livros dele, de mensagens que ele pregou e que prega, são publicados em diversas línguas. Então, aquela sementinha, como um grão de mostarda, se transformou em algo frondoso. Então, a parábola do grão de mostarda, ela fala de fé, porque era uma palavra. O que gera fé no nosso coração? Ouvir da palavra de Cristo. Então, ele ouviu a palavra de Cristo, e aquela palavra gerou fé. E Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: arranca-te daqui e te transporta para lá, e isso vai acontecer. Então, tem passagem do irmão Yu saindo da prisão, passando como o apóstolo Paulo pelos portões, sem que os guardas não viram,
ele tinha ficado numa solitária, daquelas com as pernas, que as pernas dele já não andavam mais, ele saiu andando. Assim, olha, tem que ler o livro para conhecer tudo que ele passou, os milagres que ele vivenciou, né? Então, é isso o que acontece com uma fé legítima, uma fé verdadeira, na palavra que está aqui escrita. Por isso que nós precisamos ter a Bíblia na mão, ter a Bíblia, a palavra. E, gente, vou dizer para vocês uma coisa: fiquem nas versões tradicionais. Eu já falei isso, acho que na semana passada ou retrasada, mas fique nas versões tradicionais. Fica lá na Revista Atualizada, ou até na Revista Corrigida, que tem uma linguagem mais antiga ainda, mas fiquem na King James, que é uma boa versão também, mas fiquem nas versões tradicionais, porque agora estão surgindo cada dia versões novas e já estão versões distorcidas. Já existem Bíblias com versões distorcidas. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que é baseada na King James, que foi traduzida para o português no ano 2000 por um grupo de teólogos muito renomados, brasileiros, né, pessoas estudiosas da palavra. Hoje ela está sendo lançada numa nova versão. E um dos autores, que é aquele pastor Saião, que é um judeu messiânico, ele disse que ele não tem nada a ver e nem quer ter nada a ver, eu vi um depoimento dele, com esta nova versão, porque ela está distorcendo o que eles fizeram nos anos 2000. Então, gente, não vamos para as novidades, não vá para a internet e compra a Bíblia, a nova Bíblia do momento, ou para uma livraria, ou aquela que está numa promoção que é mais barata porque é lançamento. Vamos ter cuidado. E a nova tradução da linguagem de hoje? Só se você usar junto com a Revista Atualizada. É muito diferente. Porque é muito diferente. Ela é uma tradução facilitada, você pode usar para as suas crianças. A Bíblia das crianças mas porque é uma linguagem mais fácil para eles entenderem. Mas assim que eles crescem um pouco, você tem que começar a introduzir a outra linguagem. Porque ela tem algumas frases. Você pegar principalmente o livro de Provérbios, é onde a gente pode perceber melhor. No livro de Provérbios, pegue a Revista Atualizada, por exemplo, que é essa que eu estou lendo aqui, e pega a nova linguagem de hoje. Você vai ver que tem textos que não parece que eles estão dizendo a mesma coisa. Parece que são textos diferentes um do outro, de tão diferente que é a tradução. Então, tenham cuidado, gente. Tenham cuidado, nós precisamos estar cada vez mais ligados na palavra, cada vez lendo mais, cada vez guardando mais. Eu quero colocar uma coisa para vocês. Se vocês têm dificuldade de encontrar os textos bíblicos, quando eu cito aqui, acende uma luz vermelha, porque é sinal de que a Bíblia está sendo pouco manuseada. Porque quando a gente manuseia a Bíblia com uma certa regularidade, a gente encontra os textos bíblicos com bastante facilidade. A não ser, é claro, vocês são novos, estão começando agora, tem muito que aprender, né? Um leitinho. Então ainda precisa do leite. Mas, de qualquer forma, gente, tem que ler a palavra todos os dias. Ela é um maná que Deus derramava no deserto. E assim ele sustentou-os por 40 anos com aquele maná diário. A palavra de ontem era para ontem, a de hoje é para hoje, a de amanhã é para amanhã. Não se estoca, né? Não se estoca. Ela fica gravada no coração, mas ela não se estoca. A gente pode ficar refletindo e meditando sobre ela muitos dias, mas tem que
sempre ia acrescentando, e eu fico maravilhada. Eu vou partilhar hoje para vocês algo que, estudando essa parábola aqui, de repente o Espírito Santo me deu um entendimento que eu nunca tinha pensado. E quantas vezes eu já li o Evangelho de Mateus e quantas vezes eu já ensinei parábolas. Você queria falar, Tânia? Quantas vezes a gente alimenta o corpo por dia? Uhum. Pelo menos 3 vezes. Sim. E o espírito? Uhum. Só aqui segunda-feira? Não. Não vai dar. Então... Essa questão das muitas traduções aí, né? Uhum. Também serve de muito pretexto para quem, vamos dizer assim, quer dar uma desculpa de que isso daqui não está certo. Uhum. Porque eu até tenho uma pessoa conhecida minha, que ela pegou e falou assim, mas tem tantas formas da palavra de Deus, tem tantas traduções da Bíblia, como é que tu vai me dizer que aquilo ali está certo, aquela outra está errada, sabe? Então, é complicado porque chega nesse ponto. Quem não quer acreditar realmente tem usa como desculpa. E eu não sei se eu já falei aqui para vocês, não sei se eu falei isso na semana passada, mas eu vi acho que eu falei isso na semana passada, eu vi um vídeo no Instagram, onde uma mulher estudiosa de hebraico e de grego, ela coloca que o Novo Testamento foi escrito não no grego clássico, mas numa versão do grego chamada koiné, e que aquele texto do Evangelho de João, onde diz no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que este verbo não significa palavra. Então, não significa que é Jesus que estava com Deus no princípio. Então, a tradição grega dessa outra... Ela diz isso, mas a pessoa que eu sigo estava dizendo, vejam a que ponto nós estamos. E aquela mulher é uma autoridade no conhecimento do grego, desse grego koiné, que é um grego mais popular, vamos dizer assim, né? Uma linguagem. Como é que faz, né? E aí? Aí quem vive só de internet... não, mas agora o que eu vou acreditar? É melhor não acreditar em nada. Que confusão na mente das pessoas. E aí a igreja está cada vez mais tendo pessoas dentro da igreja que fazem mal, né? E aí, porque era um pastor, porque era... né? É porque, na verdade, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento. Ninguém precisa se arrepender. Não. Deus é bonzinho. Você pode continuar com o teu pecadinho lá escondido, que não tem nenhum problema. Deus é bonzinho. Deus é bom. Deus é amor. Tá, realmente Deus é amor, mas Deus é juízo. E o juízo virá. O juízo já veio quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O juízo existe cada vez que nós lemos a palavra de Deus. Nós somos confrontados com ela e vem aquilo, puxa, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou vivendo isso? Ou será que não? O Espírito Santo é o juízo presente, mas haverá um juízo futuro, onde nós vamos dar conta de todas as nossas palavras, gente. Então, não para assustar, mas é porque isso precisa ser dito. E isso não é dito. E aí fica essa confusão, né? Então, mas vamos voltar para a nossa parábola. Então, vejam, gente, nós vimos, então, o grão de mostarda nos mostra que o reino de Deus, ele tem um crescimento visível. O reino de Deus, ele parte de uma palavra que é pregada, mas essa palavra, se ela cai num solo bom, ela se desenvolve e cresce. E nós mostramos aqui, Davi, o que era o tamanho no vídeo, o que era o grão de mostarda, e mostramos o que é a árvore. A árvore chega a ter 3 metros de altura e uma copa enorme. Por isso que o texto diz que os pássaros fazem ninho e se abrigam. As pessoas podem se abrigar na sombra dela, né? Então,
Essa parábola do grão de mostarda mostra a expansão do reino de Deus. Que aí entra a história do irmão Yu e entram tantas outras histórias de pregadores que foram para lugares, pregadores que foram para a África, para a Índia, isso há muitos anos atrás, né? E existe a história daquele pregador dos pés sangrentos na Índia, que ele ia andando descalço, pregando a palavra onde ele podia pregar. Essas pessoas não viviam muito tempo, mas a vida era dada intensamente para pregar o Evangelho. E assim o reino de Deus foi se expandindo. Então, essa é o grão de mostarda. Mas a parábola do grão de mostarda, ela não pode ser dissociada da parábola do fermento. Porque o grão de mostarda nos mostra o crescimento externo do reino, a expansão do reino. Mas a parábola do fermento mostra o crescimento interno do reino. Vocês lembram que nós lemos, num dos dias aí que estamos falando de reino, um texto que diz que os fariseus perguntam para Jesus: quando virá o reino de Deus? E aí Jesus diz: vocês não vão ouvir. Ali está o reino de Deus, está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, ou está dentre em vocês. Então, esta parábola do fermento tem a ver com essa parte do reino de Deus que cresce dentro de nós. Por quê? O que é reino de Deus? Governo senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. E este senhorio de Jesus sobre as nossas vidas é algo que começa lá dentro do nosso coração e que vai se desenvolvendo de dentro para fora. Mas agora então vamos pensar, gente, sobre o que diz aqui. Nós vamos ler os versículos e vamos ver com bem cuidado. Diz assim, Mateus 13, 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos pegar agora palavra por palavra. O reino de Deus, ou seja, o reino dos céus, ou seja, o governo do Senhor Jesus sobre a vida daquele que entregou-lhe o seu coração para ele, o governo de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus sobre aquele que declarou que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, é como o fermento. Vejam, Jesus, mais uma vez, ele está usando uma atividade corriqueira, que era fazer pão. Todo mundo sabia o que era fazer pão. Todo mundo sabia que para fazer pão precisa ter uma massa. E que uma massa precisa ter um fermento para crescer. Senão, o pão não vai crescer, vai ser uma coisa pequena, a farinha não vai ser suficiente. O que me chama a atenção aqui, e aqui eu quero falar para as mulheres, gente, Jesus usou um exemplo dizendo: uma mulher tomou 3 medidas de farinha. As mulheres naquela época eram desconsideradas. Só os homens aprendiam o Evangelho. Só os homens iam nas sinagogas. Só os homens podiam andar com Jesus. Por isso que era escândalo as mulheres que andavam com Jesus, as mulheres da Galileia, Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, a Joana, Salomé, sei lá, Salomé, e mais algumas outras mulheres que andavam com Jesus, que acompanhavam Jesus. Era escândalo essas mulheres acompanharem Jesus, porque somente os homens podiam se sentar com Jesus para aprender. Mas aqui Jesus cita uma mulher, a atividade desenvolvida por uma mulher. Isso por quê?
para mostrar que o Evangelho também é para as mulheres e também considerava a tarefa que era própria das mulheres que estavam dentro de casa preparando a comida para a sua família. Então, este é um ponto que a gente tem que considerar. Depois, ele diz que ela pegou o fermento e escondeu. Ou seja, ela fez com que aquele fermento se misturasse de tal forma com aquela massa que ninguém mais poderia ver. Para que serve o fermento numa massa? Crescer. Para fazer a massa crescer. E depois aqui, até ficar tudo levedado, então haveria um tempo de espera. Então a mulher ia preparar uma massa, ela ia esconder o fermento dentro da massa, ou seja, de forma que ele desaparecesse, e ela ia esperar o tempo do crescimento para depois assar. O que é que se usa para fazer massa de pão? Você sabe o que se usava naquela época? Fermento. Só farinha? Fermento, água, Óleo, sal. sal. Eu acho que só água, sal e fermento, né? Eu acho que E a farinha. E a farinha. Farinha. Então, eles só usavam, pela pesquisa que eu fiz, as mulheres só usavam a farinha, ou era farinha de trigo ou era de cevada, só a farinha, água, sal e o fermento. Senão, não teria massa, né? Se não tivesse a farinha com a água e com o sal. E aqui foi onde eu perguntei para Deus: Deus, o que é o sal e o que é a água? Porque a farinha, eu sei o que é. O que é a farinha? É a terra do nosso coração. Se aqui está falando de algo que é interno, que é escondido, então o fermento, que é o reino de Deus, que é o senhorio de Jesus nas nossas vidas, porque ali diz: o reino dos céus é como o fermento. Então, o governo de Deus sobre as nossas vidas é como um fermento, que tem que ser escondido aonde? Na terra do nosso coração. E essa terra precisa estar preparada com água e com sal. O que é a água, gente? A palavra. Então, nós precisamos que o nosso coração esteja cheio da palavra. Ou seja, tenha a palavra de Deus dentro dele. Porque Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, comparando a palavra com água que limpa. Jesus disse para a mulher samaritana no poço: eu sou a água da vida. Então, ele, a palavra viva, ele era a água da vida. Então, o nosso coração precisa da palavra de Jesus Cristo para misturar na nossa terra, para que ela se torne uma terra boa. Mas ele precisa também do sal. E o que é o sal? Dá sabor. Sim, o sal dá sabor. Mas na prática, o que seria o sal? As experiências que a gente tem, A aplicação da palavra. Exatamente, Graça. O sal, porque Jesus, o que Jesus disse para os discípulos? Vós sois o sal da terra. Então, por que nós somos o sal da terra? Porque nós somos os agentes que dão sabor para a terra. Somos aqueles que mostram o valor da palavra de Deus, mostram o valor dos ensinamentos de Jesus. Então, na terra do nosso coração, para que ela seja uma terra boa e a semente plantada se desenvolva, é preciso a palavra, que é água, e é preciso a prática da palavra. Aí, o fermento, que é o senhorio de Jesus, misturado com tudo isso, fica escondido. O senhorio de Jesus não
aqui, ó, Jesus é o meu Senhor, eu até posso usar uma faixa escrito isso, eu posso usar uma camiseta, mas se as minhas ações não correspondem ao que a palavra de Deus diz, Ele não é meu Senhor. Se eu chego aqui e falo um monte de mentira para vocês, né? Se eu chego aqui trato vocês bem, saio lá para fora do portão da minha casa, trato mal, eu não estou vivendo a palavra de Deus. Se eu aqui falo de amar o próximo e eu nem me incomodo se alguém está passando fome, que passa aí na frente da minha casa, ou se alguém, as histórias que a Darlene nos contou hoje aqui dos milagres que ela tem vivenciado lá, né, junto com a congregação que ela serve em Bombas. Gente, são coisas tremendas de pessoas na rua que são ajudadas, que são acolhidas e que têm um encontro com Jesus tremendo, algo transformador de vida. Então, a parábola do fermento, ela nos mostra, né, que o nosso crescimento, ele só pode vir de Deus. O apóstolo Paulo, ali eu coloquei 1 Coríntios 3, de 6 a 8, o apóstolo Paulo, podemos abrir, porque aqui tinha uma discussão entre os discípulos, né? Porque um discípulo foi evangelizado por Apolo, o outro foi evangelizado por Paulo, o outro foi evangelizado não sei por quem. 1 Coríntios 3, 6 a 8. Mas aqui eu vou ler desde um pouco antes. Desde o versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Apolo foi um pregador que já pregava o evangelho à parte de Paulo, mas ele aprendeu com Priscila e Áquila e com Paulo algumas coisas que ele não sabia e ele continuou pregando. Então, Apolo era grego, o nome já diz, né? E aí começou aquilo, não, eu sou, é como se aqui você dissesse, não, eu pertenço aqui, porque eu me converti aqui, não, então eu não tenho comunhão com aquele que pertence lá, Davi que se converteu aqui conosco também, mas hoje ela está servindo num outro lugar, porque não, aqui ele diz, quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. O apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, o crescimento desta massa vem de Deus, na medida em que nós ouvimos a palavra de Deus e a colocamos em prática. E aí, então, gente, eu queria falar para vocês a respeito de algo que eu sei que muita gente fica arrepiado quando ouve falar. Muita gente fica assim quando a gente fala de disciplina. Mas existem disciplinas espirituais. Existe tudo que a gente quer que se desenvolva na nossa vida, carece de disciplina, não é verdade? Sim. Marcos e Tânia andam de bicicleta. Vocês também hoje, não sei quanto que podem andar, mas vocês também eram de pedalar bastante, né? Vocês dois. Vocês começaram com um dia de pedal? Não. Vocês pedalam todo dia, não? Fazem exercício, preparam os músculos para poder fazer um progresso, não é verdade? Aqui no nosso meio, hoje eles não estão aqui, mas o João Oscar da Cíntia é atleta de judô. Desde menino ele faz aula de judô. Hoje ele compete, hoje ele participa hoje ele compete e ele já é professor dos pequenininhos, dos iniciantes.
ajuda o professor dele já como professor dos iniciantes, daqueles bem pequenininhos. Mas porque são anos de dedicação. Aí nós queremos crescer no conhecimento de Jesus Cristo, crescer na experiência com Jesus Cristo, mas nós não temos uma disciplina espiritual. Gente, eu quero dizer para vocês, eu não consegui fazer a cópia porque a minha impressora começou a falhar, então, mas eu prometo que eu vou dar para vocês. Isso aqui é um resumo de um livro que nós lemos em conjunto há uns anos atrás, e estudamos também no grupo das mulheres, chamado A Celebração da Disciplina. É um livro que existe há mais de 30 anos e que foi escrito por um homem de Deus que vinha de uma linhagem bastante conservadora em relação à prática da palavra de Deus, à aplicação da palavra de Deus na vida. Então, ele diz que o crescimento espiritual é o propósito das disciplinas espirituais e que existem disciplinas interiores e disciplinas exteriores, assim como existem disciplinas comunitárias. Mas vamos devagar, vamos pensar no fermento aqui dentro do nosso coração, o nosso coração recebendo a palavra, o nosso coração recebendo, sendo sal, né? E o fermento dando crescimento. O que seria a água? Seriam as disciplinas interiores. Quais são as disciplinas interiores? Leitura da palavra e meditação na palavra. Então, se eu não leio a palavra e não penso na palavra que eu estou lendo, como é que eu vou entender aquela palavra? Se eu não leio lá vamos pegar o salmo mais simples, o Salmo 23, que todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor. Poxa, eu fico pensando, então, se o Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha? Quais são as características de uma ovelha? Aí eu vou refletir sobre isso e daí eu vou pensar, será que eu sou uma ovelha de Deus? Será que eu sou uma ovelha de Jesus? Será que eu sigo os passos? Vocês sabem que a ovelha, ela só enxerga para frente. Ela não enxerga para cá nem para cá. Ela só enxerga para frente. E ela tem uma visão curta. Então ela tem que estar sempre próxima do pastor dela, porque senão ela se perde. A ovelha só come relva verde, capim verde, relva verde. Ela não come o que está pisoteado. E nós queremos a pregação da palavra pronta, que está lá na internet e que aquele pregador esmiuçou tudo, e aí eu nem sei quem que ele é, nem sei como é que ele vive, não sei nada dele. Quer dizer, está bem pisoteado, de repente pode estar até distorcido, mas eu como aquilo. Enquanto que, se eu pegar a palavra de Deus e começar a ler e pedir o Espírito Santo para me dar entendimento, Ele vai dar. Porque Ele é o maior interessado em nos fazer entender. Então, a leitura e a meditação. Meditação é pensar. Não é meditação lá das filosofias orientais, gente. Não é isso. É meditação no sentido de pensar no significado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poxa vida, se nada vai me faltar, então não vai me faltar alimento. Não vai me faltar roupa. Não vai me faltar trabalho. Não vai me faltar, porque está escrito que não vai faltar se eu sou uma ovelha que está indo atrás dele. E aí, eu vou ter comida? Vou, ele vai me levar para pastos verdejantes, não para pastos secos. Para águas de descanso, ou seja, para aquele lugar onde eu posso não só saciar a minha sede, como me banhar, me refrescar, né? A ovelha com toda aquela lã. Então, a gente começa a meditar. Então, dentro das disciplinas espirituais, que daí são a água que está misturada com a terra do nosso coração, está a leitura da palavra e a meditação.
Segundo ponto, a oração. O que é a oração, gente? A oração é uma forma da gente ter comunhão com Deus, é uma conversa com Deus. Aí, não é só pedir coisas, é conversar, dizer, oh Deus, hoje eu estou chateada, eu queria que acontecesse isso, não aconteceu, ou eu me desentendi com essa pessoa, ou eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. E aí, no meio dessa conversa, se eu li a palavra, se eu pensei na palavra, eu vou me lembrar da palavra e daí eu vou orar. Tá, mas eu sou uma ovelha. Eu não sou cabrito. Não vou ficar dando coice nas pessoas porque alguém não me respondeu como eu queria, ou porque alguém me maltratou, ou porque alguém pensou que quer me fazer mal. Eu sou uma ovelha de Jesus Cristo. E aí eu começo a orar a palavra. Mas se eu não conheço a palavra, eu vou orar o quê, gente? Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou orar o quê? E aqui, já são 9 horas, mas eu tenho um tempinho para falar para vocês de uma experiência minha quando eu comecei a participar de reunião de estudo bíblico. Eu era recém-convertida, eu contei aqui para vocês um outro dia como foi a minha conversão. Aí as primeiras reuniões que eu fui, era um grupo de jovens, só tinha um casal casado, mas eles eram mais jovens do que eu tinha 30 anos, 30 e pouquinho. E era lá no Senai, o grupo que se reunia no domingo à tarde, às 5 horas da tarde, e quem fazia o estudo bíblico era o Alexandre de Jevaé. Não sei quem conhece de vocês o Alexandre, que hoje é casado com a Fabiola, né? O Alexandre de família aqui de Brusque. E era uma família conhecida da família do Walter, a mãe dele era muito amiga da minha sogra. E a Fabiola trabalhava lá no escritório lá da empresa que o Walter também trabalhava. Então, eles estavam lá, naquela reunião. E eu comecei a ir no domingo, das 5 e 6, 6 e meia, assim, era esse horário. O Alexandre que começava e ele me convidou para eu ir. Eu era recém-convertido, não sabia nada da palavra. Chega lá, o Alexandre diz assim, olha, a reunião funciona assim. Eu escolho uma pessoa para fazer a oração de abertura, para entregar a reunião nas mãos do Espírito Santo. Aí, nós fazemos um louvor, eu trago a palavra, depois tem um tempo de oração. Se quem quiser faz uma oração, o que é o seu pedido, e depois eu escolho uma pessoa para fazer a oração final, que daí tem que fechar a reunião, né? Fechar com relação aos pedidos de todos. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nada, não conheço nada, e se ele me chamar, o que eu vou fazer? Tá, claro que ele não me chamou nem na primeira, nem na segunda vez que eu fui lá. Aí eu cheguei em casa e disse, Deus, o que eu vou fazer se ele me chamar? Eu não sei orar, eu nunca orei, eu nunca aprendi, eu não sei. Aí aquelas coisas do Espírito Santo. Decore a palavra. Eu estava lendo o Evangelho de Lucas, gente. Foi o primeiro Evangelho que eu li. Foi o Evangelho de Lucas. E aí eu comecei, a primeira leitura, eu fiz uma leitura assim, como um livro de história, para saber do que se tratava. E depois eu comecei a ler devagarzinho. E daí eu comecei. Alguns textos que marcavam, eu escrevia no meu caderninho e repetia, até memorizar. Aí, o dia que ele me chamou, hoje, Luísa, você vai fazer a oração. Eu disse, tá bom, Deus, eu vou recitar aquele texto. E aí, a minha oração foi recitar o texto que eu tinha memorizado, e só. E ainda mais, desde lá, vocês já devem ter observado que eu normalmente oro de olho fechado. E lá eu fiz isso. Eu vou fechar o olho para não ver ninguém, para não ver o que as pessoas estão pensando de mim. Eu era a pessoa mais velha, porque eu sou mais velha que o Alexandre. Eu era a pessoa mais velha daquele grupo. Eu disse, eu sei lá o que eles vão pensar de mim, eu, a mais velha, não sei nem orar. Aquelas coisas que a gente pensa mesmo, gente. E assim eu comecei,
E assim eu comecei a memorizar os textos bíblicos e aprendi a orar os textos bíblicos. Então, gente, a oração é uma comunicação com Deus e essa é uma disciplina. E você não precisa só, agora eu vou orar, vou lá, vou sentar, vou me ajoelhar. Não, é claro que é bom a gente ter aquele momento aquietado, mas a gente também pode orar enquanto a gente está fazendo outras coisas. Às vezes você está numa fila de supermercado e eu já começo na minha mente. Já oro pela pessoa que está na minha frente, pela moça do caixa, já oro pela pessoa que está lá, vejo o que será que está acontecendo com aquela. Às vezes você vê as pessoas que estão lá na outra fila se desentendendo, se mãe e filho, as crianças meio... Eu já começo a orar. Então, isso se torna uma prática na vida da gente. E aí você não fica pensando em outras coisas. Fica pensando em bobeira, gente. Exatamente. Então, gente, leitura da palavra e com meditação, oração, que é conversa com Deus. Terceiro ponto, jejum. O jejum, tanto pode... Jejum, gente, gravem uma coisa. É claro que eles faziam jejum de comida e a gente sabe que a Bíblia se refere a jejum de alimento. Mas nós podemos jejuar é deixar de fazer uma coisa que nos dá prazer para dedicar aquele tempo para o Senhor. Então, de repente, em vez de eu ver o filme que eu gosto, eu vou lá naquele lugar quietinho, eu vou lá fora, sentar lá fora e vou orar. De repente, em vez de eu ficar fazendo mais um lanchinho, eu vou dar uma caminhada lá fora e orar enquanto eu caminho e falar com Deus, né? Então, o jejum tem a ver com privar-se de algo que a gente gosta, de algo que nos dá prazer. Hoje, gente, nós estamos mais voltados para o prazer do que para qualquer outra coisa. E isso não estou dizendo só com questão de espiritualidade, é com tudo na vida. Outra coisa é o nosso celular, já falamos na semana passada, né? Quando eu coloquei, já falei para vocês, coloquei no meu, ele me dá um sinal. Quando eu pus um limite para usar o celular, e ele me avisa, você tem mais de 5 minutos. Então, gente, esse é outro jejum que a gente pode fazer, porque senão é fácil da gente ficar 1 hora, 2 horas, nem percebe. Porque daí se uma coisa vai para outra, de repente você passaram-se 2 horas e você está ali, né? Então, jejum é outra prática e a quarta disciplina, chamada de disciplina interior, é o estudo da palavra. E aí eu digo para vocês, a gente precisa pensar em estudar a palavra. Por que eu posso falar para vocês a respeito dessas 7 parábolas, que as 4 foram para a multidão e que as 3 foram só para os discípulos, que houve uma base, Jesus lançou uma base com a parábola do semeador, falando dos tipos de coração, para depois chegar nessa parábola do fermento e a gente entender que a massa é o nosso coração. Então, como? Porque eu tenho estudado a palavra. Então, é preciso estudar, porque senão a gente não vai saber. Gente, o Espírito Santo não vai fazer lembrar aquilo que você não leu e aquilo que você não estudou. Agora, aquilo que você leu e aquilo que você estudou, pode ter certeza que mesmo que passem anos, você vai lembrar. E tem pessoas, a gente vê testemunhos de pessoas de idade que têm problema de Alzheimer, mas que sabem o Salmo 23, Salmo 128, conhecem textos bíblicos. Na hora que alguém começa, ela já recita o texto bíblico inteiro, mesmo tendo problema de Alzheimer, que não reconhece o próprio filho, o próprio marido, ou mulher. Então, a palavra fica gravada. Então, quando nós estudamos, aí sim, daí estudar a gente exige o quê? Sentar, escrever
Mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Eu estou meio bem falante hoje, né? Mais uma coisa que eu quero contar para vocês. Eu vi essa semana uma senhora que ela é autora de livros, ela é uma pedagoga e ela é professora universitária e ela, quando ela prepara as suas aulas, ela escreve manuscrito no seu caderno o que ela vai falar e depois ela digita no seu computador e faz o texto escrito no computador para daí poder ou distribuir para os seus alunos ou alguns se tornaram livros que ela tem editados, publicados, né? E ela resolveu fazer um estudo mais aprofundado sobre a importância do escrever à mão. Por quê? Porque ela, nas suas aulas, nos seus alunos, ela está vendo a dificuldade de memorização, a dificuldade de criar, desenvolver um pensamento, desenvolver uma linha de pensamento, porque as pessoas não escrevem mais. Aí também falam as palavras erradas, formam as frases erradas. Aí fora todas as questões de gramática, de ortografia e tudo mais. E eu quero dizer para vocês que conversando, questão de um mês atrás, eu acho, um pouco mais que um mês, com a reitora da Unifeb, ela nos contou que em julho ela esteve na Finlândia e na Suécia, porque eles estão com o colégio, né, na Unifeb, e eles foram para lá para ver o sistema de ensino do primeiro grau. E existe um retorno quase que 100% para a escrita manuscrita e para os cadernos e livros, livro físico, livros de preencher, cadernos de caligrafia, cadernos para tudo manuscrito e o mínimo de tela. Ótimo. Então, ela disse, Luísa, é fantástico. E na Finlândia já é toda a metodologia nova metodologia para o... Pois é, né, Gomes? Mas era o que tu que tinhas o teu pai professor sabe muito bem. E então, é um retorno, gente. Por quê? Porque não há... Você teclar, você não tem o mesmo registro na mente, você não aciona determinados neurônios, não faz conexões nervosas no cérebro, teclando, mas escrevendo sim. Tu sabes que eu... perdão, pode falar. Lá no Lions, falando sobre escrita, como a mãe ficou muito tempo lá, então eu ia semanalmente lá, tem uma senhora de 97 anos. E ela é... 92, né? É 92, ela é escritora, mas ela é usada para ajudar todo mundo que chega para se adaptar. Ela escreve o tempo todo. Tu chega lá, ela está escrevendo, ela escreve poema, ela escreve coisa da Bíblia, ela pinta, ela faz caligrafia, sabe? Assim, com 92, sempre escrevendo e falando e cantando, louvando. Tu chega lá, ela sentada louvando nas cadeiras. E assim, ela é usada para ajudar a integrar essas novas pessoas. Né? Incrível. Desculpa, Graça. Pode falar, Graça. O meu sogro, ele sempre foi representante, né? Então ele atendia muito a parte do Rio Grande do Sul e até a região de São Paulo, assim. Então, ele, Paraná, tudo. Então, quando a gente tinha que ir em um lugar, ele falava assim, você vai pegar essa rodovia, daí vão ter 3 ruas, vai ter uma rotatória. E daí ele disse que o Waze hoje deixa a gente burro. Isso mesmo. Porque a gente não pensa onde a gente está passando, quantas ruas você tem entrar, a gente só vai pela setinha, assim, né? Ninguém sabe o nome de rua nenhuma. E ele fala, eu não gosto disso aí me deixa burro. E ele vai. E agora a gente ficou muito preocupado com a questão de saúde, mas ele saiu daqui, foi à Argentina sozinho, voltou
uns 70 anos, e ele sabia, porque uma vez ele já tinha ido, ele memorizou todos os caminhos, as melhores paradas, tudo ele sabe. E agora diz, você não sabe nada. Nós tivemos uma experiência em Belo Horizonte, não é, Walter? Um ano aí, 2 anos, 3 atrás, que nós fomos para ficar com os nossos netos, que o Victor e a Franciele iam viajar. E aí a gente tinha que levar para a escola e buscar, tinha que levar para os treinos e buscar, tinha que e tal. Mas o Walter não queria dirigir lá, porque não conhece direito o trânsito, não conhece a cidade, então a gente andava ou de Uber ou de táxi com as crianças. E um dia, nós, no ponto de táxi, tinha um ponto de táxi bem assim, próximo, bem próximo, uma quadra abaixo da casa, lá do apartamento do Victor. E a gente foi lá para o ponto, chegou, para esperar o táxi, chegou o táxi, era um senhor. Quantos anos que ele tinha? Ele contou quantos anos ele tinha, não me lembro mais. 80? Acho que 80. Ele dirigia, e aí a gente viu, nós dissemos aonde que a gente precisava ir, e eu olhei, ele não tinha nada dessas coisas no carro dele. Nada disso, não tinha celular, não tinha aplicativo, não tinha nananã, não tinha Waze, não tinha nada. Aí ele disse... Sabia os atalhos. Ele sabia os atalhos. Não, eu vou por aqui, porque daqui eu corto. E Belo Horizonte, o trânsito é terrível, gente, porque a cidade é assim, né, de morros e com ruas assim, é uma loucura aquilo. E aí ele disse, não, eu dirijo desde não sei quantos, eu fui piloto de prova, né? Ele foi piloto de prova desses de Fórmula não sei o quê, e desses carros de corrida, né? E ele disse, faz muitos anos que eu trabalho como taxista e eu não preciso, eu conheço a cidade. Olha só. Porque quando eu entrei, eu pensei, meu Deus, para onde que vai nos levar isso? Que é nada, o homem dirigia super bem e estava lá. Então, hoje, realmente, a falta do uso do cérebro, né? Está emburrecendo a gente. Está emburrecendo, sim. Mas então vamos voltar. Disciplinas interiores entenderam a água. Então, leitura da palavra, meditação, oração, jejum e estudo. Isso são as disciplinas interiores que representam a água incorporada na terra do nosso coração. As disciplinas exteriores, que seriam o sal, então, que é a aplicação da palavra. Primeira, simplicidade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não buscar a riqueza. E não buscar a satisfação dos desejos. E não buscar, a simplicidade. Porque quanto mais, não é viver, é viver de maneira simples, dentro daquilo que você tem, mas viver satisfeito. Então, isso é uma disciplina. Porque o mundo de hoje, a gente está sempre querendo mais. Não, eu quero conquistar mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Não que seja errado, gente. E não que vocês jovens não tenham que lutar para conquistar algo, né? Quer ter a sua casa própria, quer ter o seu, sei lá, se quer ou não. Mas assim, é preciso ter um objetivo. Mas viver de maneira satisfeita com o que tem. Isso faz a diferença. Alguém olha para ti e diz, poxa, mas como que eles vivem satisfeitos com o padrão de vida que eles têm? Como que eles vivem satisfeitos desta forma? Vocês, por exemplo, que trabalham sábado e domingo, não é simples de trabalhar sábado e domingo, não é de negócio. Não é simples trabalhar todo sábado e domingo. Então, sábado e domingo, muita gente quer passear, quer descansar, quer outro. Mas alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Então, simplicidade. Segundo ponto, solitude. Vocês sabem o que é solitude? Não é solidão. Solitude é você ter um tempo você com você. Sem nada. Sem nada. Você com você. É bom. É tão bom. Porque as pessoas elas não ficam mais sozinhas consigo. Aí elas não pensam mais em si. E a gente tem que pensar. Como que eu estou? Será que eu estou bem? Eu estou satisfeita? Aquela coisa descontraída, aquele tempo de sossegar mesmo, de aquietar-se, de entender, pôr em prática que Jesus é quem carrega o fardo. Jesus diz, o meu fardo é leve.
filho pequeno, parece que a gente não tem, mas tire um tempo. Organize de uma forma que você tenha um tempo de solitude. Depois, submissão. Submissão diz respeito à vontade de Deus, né? A querer o que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim? Então, isso vai fazer a diferença. Se eu estou satisfeita com o que Deus tem para mim, eu me lembro no início da minha conversão, eu conto as minhas histórias porque eu posso falar de mim, eu não posso falar de outras pessoas. No início da minha conversão, quando o Walter ainda nem estava entendendo muito bem o que estava acontecendo comigo, eu não tinha como ir em nenhum lugar de culto. E eu queria ouvir a palavra, eu queria estar em algum lugar, mas eu não tinha como ir. Nós fazíamos parte da igreja luterana, mas a igreja luterana não tinha culto somente aos domingos às 8h30 da manhã. E às 8h30 da manhã a gente queria, domingo, levantar um pouco mais tarde, já que levantava toda semana às 6 horas, ia com criança e tudo mais. Então, eu não tinha como ir. Aí, o que eu fiz? O que era possível? Eu escutava as fitas cassete com a pregação do pastor Glênio que me mandavam. Então, foi assim que eu aprendi a palavra. Foi assim que eu comecei a aprender a palavra. Então, eu me submeti ao que era possível naquela época. Não é possível estar desse lugar ou naquele. Quanto tempo, Adali, que tu não pudeste ir? Não é? Meu Deus, quanto tempo. Quanto tempo? Quanto tempo? O Senhor sabe quanto tempo a Dali não podia sair de casa, não podia participar de cultos, de reuniões, de lugares. Quanto tempo? Porque também havia uma incompreensão por parte do marido dela naquela ocasião. Então, mas aí deixou de receber Deus, deixou de receber a palavra de Deus? Não. Deixou de conhecer o Senhor? Não. Não, por quê? Porque se submeteu ao que era possível viver. E o quarto ponto do sal é o servir ao próximo. É o serviço, o estar à disposição. O estar à disposição para servir as pessoas, é o dar-se antes de qualquer coisa, é o pensar no outro. O que eu posso fazer pela outra pessoa? O Walter sempre diz que a pessoa que pergunta, o que você quer que eu faça? É porque ela não quer fazer nada. Porque a pessoa que quer fazer, ela enxerga o que precisa ser feito. Ela olha, não, lá eles estão precisando de uma coisa, eu vou ajudar lá. Eu vou me oferecer para ajudar. Agora, aquele que vem, você quer que eu faça alguma coisa? Pode contar que aquela pessoa não quer fazer nada. Porque ela não está ligada. Não tem aquelas pessoas que vêm de visita na tua casa e são visita mesmo. Nem se levantam para botar um prato na cozinha, ou na pia, ou nem para recolher os copos, né? Então, gente, servir ao próximo, servir uns aos outros, isso é sal, isso faz a diferença. É tão bom, né? Quando alguém está sempre pronto para servir, está sempre pronto para ajudar. Eu vou parar por aqui. Mas, gente, então, fermento é o senhorio de Jesus nas nossas vidas. O reino de Deus vai se desenvolver de dentro de nós para fora, na medida em que nós entendemos que o nosso coração é uma terra e que para ele ser uma terra boa, ele precisa da palavra de Deus, da palavra ouvida, guardada, entendida, memorizada, praticada. Aí é uma terra boa, nós vamos crescer, o nosso coração vai crescer. E aí, gente, do meu coração eu passo para o coração de vocês, de vocês, de vocês, aí o reino vai se expandindo. Aí há um crescimento não só meu, mas também para as pessoas que estão ao meu redor, porque elas vão participando. Amém? Então, vamos orar? Amém, Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela tua palavra. Obrigada por todo o ensinamento de Jesus Cristo,
sobre o viver segundo os teus princípios. Obrigada, Senhor. Obrigada pela palavra escrita. Nós somos gratos e nós te pedimos, ó Pai, que nós sejamos guardiães das palavras, Senhor, guardiães da tua palavra, não só guardando no nosso coração, na nossa mente, mas também, Senhor, preservando as nossas Bíblias de papel, nas traduções que são fiéis aos manuscritos originais. Senhor, ajuda-nos a não sermos movidos por novidades, e sim vivemos a simplicidade do Evangelho. Senhor, nós aqui, neste momento, colocamos diante de Ti o nosso coração, para que ele seja um novo coração. Tu disseste, Senhor, que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Por quê? Porque o nosso coração, unido à palavra de Deus, com a prática da palavra, com o entendimento e com a prática, se torna um terreno fértil para a expansão do teu reino. Obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite e pedimos a tua bênção sobre todas as famílias que aqui estão representadas. Pedimos a tua bênção sobre a saúde do Gomes. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a situação que o Guilherme colocou com relação à sua empresa. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todos nós, Senhor. Só tu sabes aquilo que cada um de nós precisa. Então vem, Senhor, vem com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém?